Olá, vamos juntos mergulhar no Devocional 2024, no livro de Josué. Entramos neste livro que é o livro das guerras, o livro dos valentes. E eu anotei alguns pontos aqui que eu gostaria de compartilhar com você sobre por que ler esse livro, para quem foi escrito e o que se deve buscar neste livro. Nós vamos hoje meditar aqui no capítulo 1, 2 e 3 deste livro do sucessor de Moisés. Por que ler este livro? Uma pergunta para você. Algum dia você já desejou ter uma segunda chance? Você já desejou ir até o fim em algo, mas não conseguiu? Muito bem. Este livro nos faz ver que Deus sempre oferece uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Apesar dos filhos de Israel falharem na primeira tentativa de entrar na Terra Prometida, tendo de perder 40 anos por causa do fracasso, Deus lhe deu uma outra oportunidade. Uma vez aprendida a lição, da segunda vez os resultados foram diferentes. Esse livro, ele é uma inspiração para nós. Para quem esse livro foi escrito? Na ocasião, ele foi escrito para os israelitas, para dar continuidade à história da nação e reafirmar o fato de que o povo devia a Deus o fato de estar vivo. E por fim, o que se deve buscar neste livro? E eu pontuei 4 razões. Primeiro, um conhecimento de Deus, seus propósitos, suas palavras e sua atuação na vida humana. Segundo, um profundo reconhecimento da sua graça e misericórdia. Terceiro, um fortalecimento da fé, quando lemos os relatos sobre a fé em Deus e sobre os momentos de provação na vida do povo escolhido. E por fim, quarto, uma associação espiritual com o povo de Deus que ajudará a nos identificarmos como parte de sua família. Vamos mergulhar então neste livro? Não esqueça de você enviar para o maior número de pessoas este vídeo e deixar aí o seu like e também, além de curtir, o seu comentário sobre o que você aprendeu, o que Deus falou com você. Tá certo? O capítulo 1 é o momento em que Deus se dirige a Josué depois da morte de Moisés. O livro de Josué 1, do versículo 1 ao 9, a palavra de Deus, ela traz ânimo e coragem, não só para Josué na ocasião, mas para todos nós. A palavra de Deus, ela não nos coloca para baixo, ela não nos aterroriza, ela nos traz ânimo e coragem. As palavras que foram ditas a Josué, elas se estendem espiritualmente até nós. Você pode confirmar isso em Gálatas, capítulo 3, versículo 29, e Mateus 28, 20 e Hebreus 13, 5. No capítulo 1, do versículo 1, nós vemos algo muito interessante quando diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo. E aí começaram as palavras de transferência de responsabilidade, coragem, ânimo e também apego às palavras de Deus. Mas o que eu queria dirigir a vocês é o seguinte: como que Deus falou com Josué? Deus, ele fala hoje, nos dias atuais, através da sua palavra, das escrituras sagradas, e fala através dos pensamentos que ele imprime em nossa consciência. A voz da consciência
ela é a impressão de Deus, dos pensamentos de Deus em nós, como também as Escrituras Sagradas. Nós não sabemos se a voz para Josué foi audível ou se foram através de pensamentos que foram imprimidos, impressos, que foram colocados em sua mente. Mas o importante é que ele seguiu em frente. No capítulo 2, do versículo 1, nós vemos um detalhe interessante. Eu quero ler com você. Quando diz assim, olha só. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na terra de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Veja, o que levaria 2 homens a irem a uma casa de prostituta, ou uma casa de prostituição, um bordel? 3 razões fizeram com que estes homens fossem para espiar a terra de Jericó, indo à casa daquela mulher. E eu anotei para você. Primeira razão, é o melhor lugar para se obter informações militares. Até porque soldados de Jericó, eles iam a um prostíbulo. Então, era a maneira deles descobrirem algumas informações. Segundo, é mais fácil para a fuga nessa ocasião. Por quê? Porque a casa de Raabe estava em cima do muro. E terceiro, porque essa mulher foi escolhida por Deus. Ela está na genealogia do Senhor Jesus. Que glorioso, né? Uma cafetina, chefe de prostitutas, dona de uma casa de prostituição, prostituta. Ela se tornou ascendente do nosso Senhor Jesus. No versículo 4, nós vemos que Raabe, ela, de certa forma, mentiu. Lembre que ela ainda não havia se tornado uma pessoa de Deus. Então, ela tinha o seu comportamento e as suas atitudes daquela natureza que ainda ela possuía. E ela mentiu, dizendo aos soldados de Jericó sobre os espias. Mas o que importa é o seguinte: Deus não se agrada de mentira. Isso é um fato, até porque o pai da mentira é o diabo. Mas Deus se agradou de Raabe por ela ter assumido a fé nele. Isso que importa. No versículo 18, nós vemos aquela cena do fio de escarlata. Lá diz assim: se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Falando sobre o que era necessário para que ela fosse salva da destruição de Jericó. Mas o X da questão aí é o fio de escarlata. Lembra quando eles saíram do Egito, que Deus deu a Moisés a direção dizendo que os filhos de Israel deveriam marcar as vergas, as ombreiras das portas com o sangue do cordeiro? Que quando o anjo destruidor passasse, ele não entraria na casa que tivesse aquela marca? A destruição não entraria ali? Você sabe que esse sangue do cordeiro personifica o sangue do Senhor Jesus, a marca da salvação e da remissão. Esse fio de escarlata, ele representa tanto a marca do sangue do cordeiro nas vergas das portas, como o sangue do Senhor Jesus, que impede que a destruição eterna chegue até
aqueles que o recebem. Então, quando ela tomou aquela decisão de colocar na janela aquela fita escarlata, quer dizer, vermelha, cor forte como do sangue, cor do sangue, ela estava naquele momento recebendo a salvação e a remissão de Deus. Que maravilha, né? Aleluia! Louvado seja o nosso Senhor. No capítulo 3, no versículo 5, nós vemos Josué se preparando para o ataque contra Jericó. Quando diz assim: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Como que essa santificação ela ocorria naquela época? Sabão, água e abstinência sexual. Você pode ver isso em Êxodo, capítulo 19, no versículo 10 ao 15. Era uma maneira que eles tinham de concentração, de estarem focados naquilo que tinham como missão, além da limpeza que estava sendo feita em seu corpo. No versículo 10, nós vemos quando Josué ele afirma o seguinte: disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. A pergunta é: Deus ele odiava esse povo? Não. Mas a medida da iniquidade daquele povo havia transbordado. E ele mesmo fala sobre isso lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 16, que quando transbordasse a iniquidade, então haveria a vingança. Gênesis 15, 16. Esse povo, eles praticavam abominações como, por exemplo, prostituição cultual e sacrifícios humanos. Então, Deus, ele usou os filhos de Israel para realizar a sua vingança, a sua justiça. E para terminar o nosso devocional de hoje, o versículo 15 diz as seguintes palavras. Olha só: e quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Você sabe que quando tocaram os pés dos sacerdotes e a arca, o rio Jordão ele se abriu, fazendo uma parede, e eles puderam passar. Deus fez questão de levar o povo a passar pelo Jordão na época de maior cheia. Sabe por quê? Para mostrar que a providência vem dele. Se foi importante para você o vídeo de hoje, compartilhe com o maior número de pessoas. Não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, André Cageu Oficial. Todas as semanas nós temos vídeos segunda, quarta e sexta para você. Eu espero você lá. Você é especial para Deus. Até amanhã, quando vamos nos deparar com Jericó e as voltas que trouxeram a vitória aos filhos de Israel. Até lá.